Olá, amigos da TV Votorantim, muito boa noite. Começando a edição número 29 do programa Camisa 10, aqui pela TV Votorantim, canal 10 da Supermídia e também pelo www.tvvotorantim.com.br. Curtindo aí o feriadão aí na sua casa, mas nós estamos trabalhando, hein? Hoje, dia 20 de abril, segunda-feira, nós estamos aqui trazendo todas as informações que rolaram no final de semana aqui no Esporte da Cidade. Tem aí a definição dos finalistas do Campeonato Juvenil, tem também os resultados do Campeonato Varziano, né? O Guanabara aí seguindo o líder da competição e também mudanças na parte de baixo da tabela. Temos também a estreia do time feminino de futsal feminino de Votorantim no Campeonato Metropolitano da Federação Paulista, que foi aí o primeiro jogo de uma equipe feminina de Votorantim numa competição organizada pela Federação Paulista. Lembrando aqui que os trabalhos são do Carlos André e o câmera, o nosso amigo bom de bola, o Rony. Então vamos aí começando a falar, né, já que falamos do assunto futsal. Como promessa é dívida, na semana passada eu disse que nós iríamos acompanhar a estreia do Brasil Quirim na Liga Futsal. Eu estive lá e vou mostrar agora tudo que rolou. Ó. Essas são as imagens do aquecimento, né, do time do Brasil Quirim, lá na Arena Alavanca, que esteve aí completamente lotada, né? Todos assim seus espaços tomados na semana passada. Falcão aí aquecendo, também, espaço legal aí, comportou bem os torcedores, né? Quadra também muito boa. O jogo começou atrasado porque os vestiários demoraram para chegar, mas depois o jogo rolou numa boa, também tudo certinho. Ó, esse aí foi o primeiro gol da nova arena, ó, marcado por Betão, ó, cobrança de falta ensaiada, e o Betão marcou o primeiro gol da equipe do Brasil Quirim na Liga Futsal. O Brasil Quirim, o atual campeão, estreando aí com essa vitória, né? Foi 4-0 pro Brasil Quirim contra o São Paulo, São Bernardo. São Paulo, São Bernardo, que hoje vai estar jogando em Sorocaba como ressaca. Tá aí o Betão comemorando bastante o primeiro gol do Brasil Quirim na Arena Sorocaba. Daqui a pouquinho vai passar o segundo gol também. Betão comemorando. Esse já foi o último gol, ó, gol do Tatu, que fechou a goleada por 4-0. Já no segundo tempo, ó, o Tatu foi ali comemorar com a família. E realmente, assim, tem uma atmosfera diferente a Arena Nova do que era no Éden, né? O Éden era para 700 pessoas, 600 pessoas, e tinha determinadas partes do jogo que todo mundo ficava em silêncio. Parecia jogo do Campeonato Inglês, né? A torcida lá sentadinha, quieta. E na Arena não, a torcida fez bastante barulho, bastante festa, e isso aí ajudou a equipe de Sorocaba a sair com a vitória por 4-0. Na Liga Paulista, esse time do São Bernardo de São Paulo havia ganhado do Brasil Quirim, 6-2, umas 2, 3 semanas atrás. E eu perguntei pro Xuxa se essa vitória por 4-0 na estreia da Liga tinha gosto de revanche. E veja o que ele respondeu. Acho que não, é outro campeonato. E a gente sabia que aquele time não era, como eu falei, não era o time que tinha jogado a Liga do ano passado. A gente era um time que estava apático no jogo de lá, agora aqui a gente foi, o Brasil Quirim, que todo mundo quer ver. E que seja assim, seja o primeiro passo, que seja daqui para mais. Você sentiu uma atmosfera diferente aqui na Arena Alavanca? Com certeza, a gente sabe que jogar com 3 mil pessoas é muito bom. E estava lotado o ginásio. Eu tenho certeza que o torcedor gostou e está com gostinho de quero mais pro próximo jogo. Xuxa falando da estreia do Brasil Quirim, que volta a jogar, né? Ele nessa terça-feira, novamente na Arena, né? Às 8 da noite na Arena Alavanca, contra a equipe do São José. Então, Brasil Quirim e São José jogando nessa terça-feira, já jogou pela terceira rodada. No sábado, o Brasil Quirim sofreu aí a sua pior derrota desde quando foi fundado. Perdeu por 6-1 para a equipe lá do Corinthians, né? Foi um jogo televisionado, o Corinthians saiu na frente no primeiro tempo, o Brasil Quirim chegou a empatar, mas depois aí o Corinthians deslanchou a fazer gol e fechou aí o placar em 6-1. Então, o Brasil Quirim volta aí nessa terça-feira aqui em Sorocaba, buscando sua reabilitação na Liga Futsal. Continuar falando de futsal, agora vamos falar da equipe de futsal feminino de Votorantim, que estreou no último sábado no ginásio do Sermag contra a Praia Grande no Campeonato Metropolitano Sub-20. Tá aí a equipe de Votorantim na hora do hino nacional. Esse aí foi o primeiro gol, ó. O lance do primeiro gol da partida. O gol foi marcado aos 5 minutos por Janaína. Tá aí, gol histórico esse, né?
para a cidade de Votorantim. Primeiro gol de uma equipe feminina em campeonatos da Federação Paulista. Depois, na sequência, vamos aí, ó, segundo gol, foi o gol da Janaína. Aliás, Júlia bateu cruzado para fazer 2-0 para o time de Votorantim. Aí na sequência a Milena e também a Janaína novamente ampliaram para 4-0. Deu a impressão que o jogo ia ser resolvido facilmente, goleada 4-0, só que Praia Grande reagiu no segundo tempo e diminuiu a diferença para 4-2 com Andressa e Edeli. Mas no final, aliás, foi 4-3, porque a Edeli fez 2 gols. Então, Votorantim 4, Praia Grande 3. Muita festa aí para as jogadoras de Votorantim, comemorando a primeira vitória na competição. E o time volta a jogar no próximo sábado, novamente no Sermag, contra Guarulhos, pela segunda rodada aí, jogo que vale a liderança. Então, parabéns aí às meninas de Votorantim, que estrearam com uma grande vitória. E eu conversei com a autora, né, com a Janaína, autora do primeiro gol de Votorantim no jogo e também do último. Veja o que ela falou. É muito, como que é honroso, né? É muito gostoso de fazer um gol, mas ainda mais 2 para ajudar a equipe. Acho muito legal a gente participar desse campeonato, a gente estrear ainda com placar avançado. Elas voltaram e pegaram o jogo, mas a gente foi lá e representou Votorantim. Isso foi bom. Janaína, né, falando aí sobre a primeira vitória de Votorantim, eu também conversei com o técnico Guilherme Cavalcante, que deu aí a sua análise sobre a partida. Eu achei ótimo, tá? A equipe conseguiu impor o que vem sendo trabalhado, o que a gente vem treinando. A gente sabia das dificuldades, estamos como no sub-20, mas é uma equipe muito jovem, muitas jogadoras, é primeiro ano de sub-17. A gente já esperava de repente essa queda, mas eu acho que elas absorveram bem. Quase 4 minutos cronometrados, com 5 bolas, com 5 faltas, e a equipe conseguiu segurar bem. Então é sinal que a gente está no caminho certo, o trabalho está sendo executado e que agora vem novos desafios. Técnico Guilherme, o jogo será a segunda rodada no próximo sábado às 19 horas no ginásio do Sermag contra o Multiforça de Guarulhos. Então este é o próximo desafio da equipe de Votorantim no campeonato metropolitano da categoria sub-20. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais de futsal, que a gente vai falar do Cruzeirão, que nessa semana aí começa a fase de quartas de finais da categoria principal. E também falando dos times de Votorantim, né? O feminino, infelizmente, foi eliminado nos pênaltis na semana passada por Boituva, que se classificou para a final. Também a gente bateu um papo com o pessoal lá da Super FM, que, dentre os times da cidade de Votorantim na categoria principal, foi o que foi mais longe, né? Chegou até as oitavas de finais, perdendo para o Guarani. E a gente bateu um papinho com a técnica Laura. Daqui a pouquinho, mais pro final do programa, vocês vão acompanhar aí o que ela falou. Mas vamos agora passar a falar sobre o Atlético Sorocaba, que neste sábado jogou pela primeira vez as categorias de base, fizeram os seus primeiros jogos aqui em Votorantim pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Esse aí foi o primeiro gol do time Sub-15, foi marcado pelo Iago. Iago, cobrança de pênalti. O Enzo empatou para o São Caetano na sequência, mas Felipe e Bruno definiram a vitória do Galinho na categoria Sub-15 pelo placar de 3-1. Já o Sub-17 não teve a mesma sorte e perdeu por 2-1. Esse aí foi o primeiro gol do São Caetano. O gol foi marcado por Marcelo nessa bela cobrança de falta. O Atlético Sorocaba ainda chegou ao empate com Elon, mas Nonato, ainda no primeiro tempo, definiu o placar favorável para a equipe do São Caetano. Então o Atlético Sorocaba venceu no Sub-15 por 3-1 e perdeu no Sub-17 por 2-1. Tá aí. Aliás, nesse jogo aí do Sub-17 que vocês estavam vendo os lances, aconteceu um pequeno incidente que o zagueiro do São Caetano foi chutar uma bola para longe, né? Mandar lá pro meio do mato. Só que ele acabou acertando uma calha lá de lâmpada que fica ali naquela arquibancada coberta. Então aí uns caquinhos aí de vidro aí acabou caindo na cabeça do pessoal que estava assistindo o jogo, mas ninguém se machucou, foi só um susto mesmo. E prejuízo aí para o pessoal da CDESP, né? Que vão ter que providenciar 2 novas lâmpadas. Então tá aí o registro do que aconteceu. Eu conversei, né, com o técnico Fabinho, da categoria Sub-15 do Atlético Sorocaba, e ele comentou sobre a primeira vitória do time na competição. Um jogo de muita entrega, né, de muita luta. A molecada corre do início ao fim do jogo. Vontade não falta para esse grupo.
A gente trabalhou bastante aí, fomos recompensados com essa vitória aí, né? E continuar com um trabalho forte, né, que a gente está tendo lá, né, focado. A gente está querendo fazer um trabalho forte, um trabalho grande e queremos fazer uma boa campanha no campeonato e essa vitória veio coroar esse trabalho. Qual foi o ponto forte na vitória? O ponto forte é a velocidade, né? A gente joga com muita velocidade, né? 2 pontas abertas aí que correm bastante e a entrega, né? A luta, todo mundo corre por todo mundo, né? Ninguém fica descansando dentro de campo, é uma entrega total ali dos atletas e acaba sendo recompensado aí com a vitória, né? Que foi para mim merecida. O técnico Fabinho, no próximo domingo, o Atlético Sorocaba vai até Taboão da Serra, jogar contra Taboão da Serra pela 3ª rodada. E no dia 1º, que é uma sexta-feira, feriado, dia do trabalho, volta a jogar aqui no Domênico Paulo Metidieri contra o Osasco Audax, já pela 4ª rodada. Então, feriadão aí, o próximo feriado, né, já que a gente está numa época de muitos feriados. Na outra sexta-feira, 1º de maio, aí, quem quiser acompanhar um futebolzinho aí gostoso logo pela manhã, só comparecer a partir das 9 horas no Domênico Paulo Metidieri, que o Atlético vai jogar contra o Grêmio Osasco pelas categorias Sub-15, que está indo bem, né, empatou com o Juventus fora de casa e venceu o São Caetano agora, e também a Sub-17, que já não está indo tão bem, né, perdeu os 2 primeiros jogos e busca aí sua recuperação dentro do Campeonato Paulista. Falando em recuperação, o Atlético Sorocaba, né, o Galão, no sábado também no sábado, só que lá no Walter Ribeiro, perdeu uma boa oportunidade de escapar de vez do rebaixamento para a Série A3. O time foi derrotado por 2-1 de virada para o Água Santa que está brigando aí para subir para a 1ª divisão. Então o time foi derrotado por 2-1 e agora está na 14ª posição com 18 pontos. 2 a mais que o Velo Clube, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Atlético volta a jogar no próximo sábado lá em Limeira contra o Independente. Se vencer, é certo, já que o time escapa da zona do rebaixamento. Se perder, aí vai jogar a sua sorte na última rodada, quando fecha sua participação, né, na Série A2, jogando em Sorocaba contra a Matonense. Matonense que também está brigando aí para escapar da zona do rebaixamento. A Matonense também tem 16 pontos e, pelos critérios de desempate, é o primeiro time antes dos 4 últimos. Então, pode ser aí que seja um final de campeonato, né, uma final de Série A2 dramática para o time do Atlético Sorocaba, que nesse ano aí iniciou a competição com boas expectativas, né, até falando em brigar para subir para a 1ª divisão, mas pelo visto aí vai ter que lutar até a última rodada para não ser rebaixado. Agora vamos continuar falando de futebol, vamos falar agora do Campeonato Varziano de Votorantim, que nesse final de semana definiu os finalistas da categoria juvenil. Na realidade, o primeiro finalista já estava definido, né, que era o Flamengo, que no primeiro jogo fez 4-0 no Ângelo Vial, e na última terça-feira houve uma reunião entre o representante das 2 equipes e eles decidiram não fazer o jogo da volta, né? Fazer aí como é no Campeonato Quarentão, né, e também nas quartas de finais do Juvenil, que quem faz 4 gols de diferença elimina o jogo da volta. Essa regra não estava prevista para as semifinais. A previsão das semifinais é que haveria de qualquer forma 2 jogos, mas os times concordaram, entraram num acordo em não fazer o jogo de volta, já que o Flamengo tinha vencido por 4-0. O outro finalista será a equipe do Santos Dumont, que havia vencido o primeiro jogo por 3-2 contra o América, aliás, por 4-3, né? O primeiro jogo venceu o América por 4-3 e no jogo de volta, disputado no sábado, empatou em 0-0. Então, a partir do próximo final de semana, Flamengo e Santos Dumont começam a decidir o título do Campeonato Juvenil de Votorantim. Também no sábado, foram apontados os 3 últimos semifinalistas da categoria Quarentão, né? O Santa Mônica já havia matado o jogo da volta ao vencer na ida o Tatiana por 7-1. E no sábado foram definidos aí os 3 últimos semifinalistas. Vamos lá. O Novo Mundo, que havia perdido o primeiro jogo, reverteu, né, a desvantagem e se classificou com uma vitória por 2-0 sobre a BEMES. O Floresta venceu o Criciúma por 3-0. O primeiro jogo havia sido 1-1. E o Los Fuegos Fluminense fez 2-0, aliás, fez 3-0 em cima do Ângelo Vial. O primeiro jogo havia sido 0-0. Então, Santa Mônica, Novo Mundo, Floresta e Los Fuegos Fluminense são os semifinalistas do Campeonato Quarentão de Votorantim. Nessa semana, as equipes farão uma reunião com o pessoal lá da CEDESP
para definir os horários e locais dos jogos. E agora vamos falar aí do Campeonato Varziano de Votorantim, né? Teve rodada aí neste domingo, teve jogos importantes e o Guanabara segue liderando a competição. Ele ampliou, aliás, a sua vantagem após vencer o Cachoeira por 2-1, chegando aos 12 pontos. 3 a mais que o Palmeiras, que assumiu a vice-liderança ao bater até então vice-líder, né, Jardim Clarice, pelo mesmo placar. Agora o Clarice é o terceiro colocado. A derrota do Cachoeira, né, o Cachoeira acabou aí caindo para a zona do rebaixamento. Isso porque os times que estão lá atrás acabaram vencendo. Vamos aos resultados da rodada. Guanabara 2, Cachoeira 1, Palmeiras 2, Jardim Clarice 1, Jardim Paulista e São Lucas 0-0. O Materiais de Construção Jardim Clarice, né, que havia sido goleado na rodada passada, perdeu outra. Agora perdeu para o Santa Mônica por 2-1. Santa Mônica que, com esse resultado, saiu da zona do rebaixamento. Lá na Vila Garcia, o Vila Garcia empatou em 2-0 com o Flamengo. E o Floresta venceu o Grêmio São João por 3-1 lá no Floresta e também deixou a zona do rebaixamento. Eu fiz aqui rapidinho a classificação, né? Não é a classificação oficial ainda, porque não está entrando os critérios de desempate, só na parte de pontos, ó. O Guanabara tem 14, Palmeiras 11, Jardim Clarice 10. Esses são os 3 primeiros colocados. Na quarta posição aparece o Vila Garcia com 9, o São Lucas é o quinto com 7. Aí com 6 pontos aparece uma galera. Tem Grêmio São João, Flamengo, Jardim Clarice, Floresta e Santa Mônica. Então do sexto ao 10º colocado, que é o Santa Mônica, que é o último time fora da zona do rebaixamento, todo mundo com 6 pontos. Em 11º lugar você tem o Cachoeira com 5 pontos e também o Jardim Paulista com 5 pontos. Cachoeira e Jardim Paulista no momento ocupando aí a zona do rebaixamento. Vamos agora conferir os próximos jogos do Campeonato Varziano de Votorantim, que no próximo domingo tem aí a sua 7ª rodada. Vamos lá. O São Lucas joga contra o Grêmio São João na Votorã, Flamengo e Floresta no Flamengo, Jardim Clarice e Vila Garcia, ó, esse jogo é bom, hein? Vale as primeiras posições. Se enfrentam no Jardim Clarice. O Santa Mônica joga contra o Palmeiras no Santa Mônica. O Cachoeira busca aí a sua recuperação contra o Materiais de Construção Jardim Clarice lá na chave. É um jogo aí que também pode derrubar o MC para a zona do rebaixamento. E o Jardim Paulista busca aí, né? Tem uma missão difícil lá no Sermag contra a equipe do Guanabara. Então é o primeiro jogando aí contra o último colocado. Então, jogos aí no próximo domingo, todos eles começando às 15h10 da manhã. Então, passada limpo o Campeonato Varziano, vamos falar também de Sorocaba, que teve uma goleada que não teve. Já explico já. Foi divulgado nessa segunda-feira que o Gunhê havia vencido o Galácticos por 8-0, como vocês podem ver aí na arte que a gente criou logo cedo. No entanto, pesquisando aqui o Facebook, vendo aqui a página das equipes, o pessoal do Galácticos estava muito bravo, porque na verdade o jogo foi 1-0 para o Gunhê e não 8-0, conforme haviam sido divulgados e está mostrado aí na tela. Então, você risca esse resultado aí, não foi 8-0 e sim 1-0 para o Gunhê. Os outros resultados foram: o Abiteto ganhou do Alvorada por 3-0, IP e América do Lopes de Oliveira empataram em 1-1, o Paranazinho perdeu em casa para o Olaria 1-0, já o Beira Rio, que não está vindo bem nesse campeonato aí, deve ser um dos rebaixados, perdeu por 3-0 para o Paulistano. Já o Vila Hortência se recuperou da derrota da rodada passada, venceu Santa Terezinha por 2-1, Gerações Unidas 2, Jandaia 1 também, Vila Helena e Nova Esperança empataram em 1-1, o Jardim Planalto derrotou em casa o Cajuru do Sul por 3-0 e o América venceu o Jardim dos... Aliás, o América empatou com o Jardim dos Estados em 2-2. Próxima rodada, jogos das 10 da manhã aí na tela. O Santa Terezinha joga contra o Abiteto, o Olaria enfrenta o Beira Rio em Brigadeiro Tobias, o América do Lopes de Oliveira pega o Paranazinho no Pitico, o Alvorada Jardim Refúgio joga contra o IP, Jardim dos Estados e Paulistano no Milton Cardoso, o Nova Esperança encara o Gunhê no Luciano Pellegrini e o Jandaia enfrenta o Vila Helena no Wilson de Abreu. Esses são jogos das 10 horas. Jogos das 13h20, Paulistano e Vila Hortência, Galácticos e América no Wilson de Abreu. O jogo do Paulistano vai ser no Pitico. E por fim, Cajuru do Sul e Gerações Unidas se enfrentam no campo de Brigadeiro Tobias, no Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias. Essa então é a rodada aí do Campeonato Varziano de Sorocaba, já 7ª rodada. Nós estamos curtindo o feriadão, mas teve aí atleta votorantinense competindo. E quem
competiu nesse final de semana foi o nadador, o Marcos Salvador, que conquistou a medalha de prata na primeira etapa da Copa São Paulo de Maratonas Aquáticas, realizadas no último sábado na Billings Country Club, em São Bernardo do Campo. Competindo pela categoria Master C, o atleta da cidade completou a prova de 2.500 metros com o tempo de 38 minutos e 8 segundos. A segunda etapa dessa competição está marcada para o dia 17 de maio, lá no Guarujá, quando o atleta votorantinense participará das provas de 1.000 e 2.500 metros. Então, parabéns aí para o Marcos Salvador, mais um bom resultado para a cidade de Votorantim. Tá, então, a Rony aqui está me avisando aqui, ó, quanto tempo está faltando já. Tem bastante tempo. Mas vamos falar agora, voltar a falar de Cruzeirão, né? Que nessa semana aí, mesmo estando feriadão, hoje à noite tem um jogo, tem um Ressaca jogando contra a Piedade, a equipe de Piedade que eliminou a Gavões da Fiel, né? Mandar até um abraço lá pro Pistola, técnico de Piedade, grande trabalho que o Pistola vem desenvolvendo aí com as categorias de base de Piedade e também com o time principal. Mas antes da gente falar um pouquinho aí das quartas finais, né? Colocar confronto por confronto, a gente comentou sobre os times de Votorantim, né? Da CEDESP. O time mesmo de Votorantim, que representa a cidade nas competições oficiais, né? O CEDESP, ele acabou aí perdendo na semana passada para o Independente de São Paulo e perdeu a chance aí de se classificar para as oitavas de finais da categoria principal. Na mesma semana, o time feminino de Votorantim, esse que você viu há pouco aí jogando Paulista, com algumas jogadoras acima da idade, né, porque dá para reforçar, empatou 0-0 com o Boituva e perdeu nos pênaltis. Porém, tem um outro time aqui que leva o nome da cidade na tabela, que é a Super FM, tem até umas imagens aí do jogo deles contra o Guarani. Esse jogo foi disputado na semana passada. Tem as imagens aí na tela aí, tá congelado, acho que deu algum problema. Mas esse time do Super FM ele chegou até as oitavas de finais e foi derrotado pelo Guarani pelo placar de 4-1, né? O Guarani que conta aí com jogadores do time profissional da ABB de São Paulo. Então o jogo terminou 4-1 e o time chegou aí então entre os 8 melhores. Aliás, entre os 16 melhores, né? Caiu nas oitavas de finais. E ao final do jogo, eu conversei com a técnica Laura, que ela, assim, de todos os jogos que eu vi, ela e mais o pessoal lá do Esportivo Gol de Ouro, né, da técnica Jaqueline, são as únicas mulheres a comandarem times na categoria principal. Eu conversei com ela ao final do jogo e ela falou aí a respeito do desempenho do time e também de como é ser uma mulher dirigindo uma equipe masculina. Eu acho que a gente fez uma campanha legal, uma campanha boa, na raça, na garra mesmo. E para quem não acreditava, quem chegou e falou que a gente ia levar uma goleada do Guarani, como no caso ele goleou acho que todos os adversários, acho que a gente fez uma campanha bonita. Chegamos aqui, acho que foi por detalhe, quem assistiu o jogo viu que a gente poderia até ter ganho o jogo. Na verdade foi um detalhe, faltando 24 minutos a gente optou pelo goleiro Linha, onde eles acabaram fazendo 2 gols, mas a equipe está de parabéns, puta de um trabalho, eu só tenho que agradecer a todos, sem contar que os meninos são todos de Sorocaba e Votorantim, aqui é todo mundo na raça, na vontade mesmo, nós não pagamos ninguém, é tudo mesmo por amor à camisa. Eu acho que é uma conquista, né? Na verdade é uma conquista, acho que graças a Deus eu tenho bastante respeito pelos, acho que 10, 11 anos que eu estou aí. Enfrentar uma equipe como o Guarani, por exemplo, a gente correu, vamos dizer, o risco até de realmente ganhar o jogo. Então eu acho que tem que respeitar, não é porque eu sou mulher que eu não entendo de futebol ou que eu tenho que ter respeito porque pelo trabalho que a gente tem fazendo. Mesmo porque a gente tem categorias de base, eu tenho meninos que estão comigo desde o sub-11, então eu acho que é um trabalho bacana. Tá, então você ouviu a técnica Vera, né, falando sobre o desempenho do time da Super FM no torneio Cruzeirão, né? Então parabéns aí à técnica Laura, né? A Vera é a técnica do Guadá, que eu acho que esse ano não entrou no Cruzeirão, depois eu vou confirmar, mas se o Guadá entrou, então serão 3 técnicas dirigindo aí times na categoria principal do torneio Cruzeirão, dentre aí quase 200 equipes que se inscreveram. Então parabéns aí ao trabalho do pessoal da Super FM, né? Que tem um uniforme bacana, né? Umas cores diferentes e já há muito tempo aí vem disputando competições, tanto aqui em Votorantim quanto na cidade de Sorocaba. Mas eu falei dos confrontos do torneio Cruzeirão, nessa segunda-feira, né, para quem estiver vendo agora à noite aí, daqui a pouquinho às 8 da noite, lá no ginásio do Éden, o Ressaca, que é aquele time de São Paulo que você viu no começo do programa, jogando contra o Brasil Quirim, ele joga contra o time de Piedade, valendo a primeira vaga nas semifinais.
Na terça-feira é feriado, não rola jogo. E na quarta, já no ginásio Gualberto Moreira, já começam a sequência das quartas de finais, né? Na quarta-feira, a Ferroviária Vila Progresso, uma das grandes surpresas desse Cruzeirão, joga contra o Montasa de São Paulo. É um time aí desconhecido aqui pro pessoal de Sorocaba, mas que trouxe bons jogadores, né? Jogadores já conhecidos aqui, como o goleiro Vagnão, que durante muito tempo jogou pelo Suzano, e também pela Gaviões aqui, né, em Sorocaba, e também o Luizão, que é um pivôzão aí de 4,2 metros de altura, jeitão de jogador de basquete, que há 2 anos foi vice-campeão pelo Transcarvalho. Então esse time do Montasa aí é um time muito bom, não chegou por acaso entre os 8 melhores. Esse jogo aí na quarta-feira, 21 horas no Gualberto Moreira. Na quinta-feira será a vez do Guarani, que eliminou a Super FM, que é apontado como um dos favoritos ao título, enfrentar o Rugine Silvano, né? Silvano aí que entrou com 4 equipes na competição, sobrou o Rugine Silvano, que na sexta-feira venceu o Domínio Futsal. E por fim, o Coringa de São Roque, né? O tradicional Coringa de São Roque aí que todo ano faz boas campanhas no Cruzeirão, ele joga contra o Independente, Persil Glass, que foi o time que eliminou a CDESP Votorantim lá na fase de 16avos de final. Então essas são o chaveamento das quartas de finais da categoria principal do torneio Cruzeirão, que já tem alguns finalistas, já feminino já tem seus 2 finalistas, a categoria Super Veterano também. Então todas as informações, a tabela completa dessa semana, eu vou colocar lá no nosso Facebook, Camisa 10 TVV, ou também lá no site superfutebol.com.br. Lá no Superfutebol você encontra a tabela completa já dessa semana, que é a 9ª semana de competição, e também os resultados das rodadas passadas. Então você confere lá que tem todas as informações e também tem todas as informações da Liga Futsal, né? Você que quer acompanhar o time de Sorocaba, então tem as informações também da Liga Futsal. Semana que vem, então, nós vamos ficando por aqui. Quero desejar aí um bom resto de feriado a todos, aproveitem bem, descansem. E na próxima segunda-feira estaremos de volta, já aí para falar sobre o primeiro jogo da final do Juvenil de Votorantim. Vamos falar também desse jogo do Brasil Quirim contra o São José, que será nessa terça-feira, e do segundo compromisso da equipe feminina de Votorantim no Campeonato Metropolitano. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.